Eleições chegando 2018 e precisamos saber realmente como se vota, quais são as leis, quais não são. E no nosso programa Convívio, no Momento Político, vai estar esclarecendo tudo para você. E o nosso entrevistado de hoje é o advogado Dr. Luiz Vicente. Luiz Vicente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Solange? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Luiz, amor à profissão? Sempre, né? Eu amo de paixão a advocacia. Quantos anos já, Luiz? Mais de 10 anos advogando. Passa o tempo rápido, hein? O tempo ele é inexorável, como se diz. E eu fiz questão de estar trazendo você aqui, porque eu sei que se precisar de um advogado que entende de lei eleitoral, se chama Dr. Luiz Vicente. Sim, eu sempre advoguei, há mais de 10 anos advogo dentro da área do direito eleitoral. Eu estou terminando minha pós-graduação em direito eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, que é vinculada ao TRE do Estado de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Tenho a oportunidade de ter aula com vários ministros, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Recentemente tive uma das palestras com o ministro Adhemar Gonzaga. Então, nós estamos bem inteirados, né, do assunto das eleições, principalmente 2018, que é um ano eleitoral. Nós teremos eleições gerais para vários cargos e é um ano em que isso tende a aflorar ainda mais por conta das disputas eleitorais. E nós percebemos, doutor Luiz, que hoje ainda muitas pessoas não sabem votar, não sabem assim como que funciona realmente. Nós costumamos dizer que o voto não tem preço, ele tem consequência. É um velho ditado e isso é muito verdade. As pessoas, elas têm que compreender que o voto ele deriva de uma série de questões sociais, ideológicas, morais, e que ele tem reflexos por muitos anos, ele se perpetua, não é só aquele momento em que a pessoa está na cabine de votação e escolhe determinado candidato. O voto ele vai trazer consequências durante todo um período de mandato, que pode ser de 4 anos, pode ser de 8 anos, que é exceção no caso de senadores, que tem um mandato de 8 anos. Então, essas consequências que as pessoas têm que estar de olho e acompanhar. Você votou, acompanhe o que o seu candidato está fazendo, procure se inteirar. E isso que a população acaba não fazendo, ela não se inteira da vida do candidato, da vida anterior às eleições, a vida pregressa que nós dizemos, nem do que o político está realmente fazendo no exercício do seu mandato. E é realmente, né, doutor, o voto não tem preço, e sim tem consequências. E tem consequências que vai ficar mais 4 anos. Sim, exatamente. Nós temos consequências de 8 anos, no caso de senador, que é a exceção, e no regime geral 4 anos, que daí o eleitor vai conviver com esse candidato, ele deve analisar e ponderar a respeito da sua votação e pensar no futuro a respeito do seu voto e da importância do seu voto. O voto, o sufrágio, o direito de sufrágio é um direito universal, ele é estendido a todos os cidadãos e ele é importante porque ele faz parte do exercício da democracia. É a vontade do povo que é exercida diretamente através do voto. E ao decorrer do programa Convívio, no nosso 4 Momento Político, o doutor Luiz Vicente vai estar esclarecendo realmente, né, quais são as leis, o que eu tenho direito, o que eu tenho de obrigação. Exatamente. Muitas das pessoas falam, eu não vou votar, eu vou jogar meu voto no lixo. Verdade. E resolve pura e simplesmente deixar de votar. Né? De um modo muito prático, às vezes no dia a dia as pessoas acabam não percebendo isso, mas isso gera reflexos dentro da esfera jurídica da pessoa. Não sei se eu estou sendo muito técnico, mas a pessoa acaba tendo uma série de problemas depois para o futuro enquanto não regularizar essas pendências, né? Existem multas, existe a própria questão da admissão do serviço público. Se a pessoa não está quites com a justiça eleitoral, ela não pode desempenhar nenhum tipo de função pública, ela não pode tirar o passaporte, ou seja, existem uma série de consequências, de reflexos que vão acabar atormentando a vida de quem não vota. Então, a recomendação é sempre, vote. Exerça o direito, é um direito tão fundamental, tão importante, que é o direito do voto. A pessoa não pode acabar jogando ele fora, tem que, muito pelo contrário, ir lá e lutar pelo seu voto.
E como se dará o calendário eleitoral desse ano, doutor? Olha, o calendário eleitoral, as pessoas normalmente acabam percebendo, tendo a percepção das eleições quando começa a propaganda de TV, quando os candidatos aparecem na TV pedindo voto. Mas existem atos preparatórios que são anteriores a toda essa propaganda eleitoral. Esses atos preparatórios, eles estão acontecendo desde 2017. Ou seja, até o período de 2017, o candidato tem para mudar o domicílio eleitoral, porque ele tem que ter 1 ano naquele domicílio para ser candidato por determinada circunscrição. Se for um candidato a governador pelo estado de São Paulo, ele tem que estar há pelo menos 1 ano com um domicílio eleitoral em alguma cidade do estado de São Paulo. Ao passo que, se for um candidato por outro estado, seja deputado, seja governador, seja deputado federal, estadual, ao Senado ou a presidente, no caso não é aplicado, mas dependendo da circunscrição, vai fixar a forma de como ele pode fazer o seu domicílio, a forma de levar a registro do seu domicílio. Isso é muito importante. Então ele deve estar atento que há 1 ano antes tem que estar com o seu domicílio eleitoral, tem que estar residindo na cidade e votando com o título de eleitor transferido naquela cidade. Essa é nova para mim. Para ser candidato. Isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas confundem a questão da transferência do título de eleitor, que ela pode se dar até maio deste ano, aqui você pode transferir ou retirar o título. Não, isso é no caso de você ser candidato, você tem que ter o domicílio eleitoral. Quem que pode se candidatar? Olha, dentro do direito eleitoral, nós temos algumas questões aí muito importantes para registro de candidatura. Nós vimos recentemente um candidato que ele foi impugnado porque ele não preenchia todos esses requisitos para o registro da sua candidatura. Ele tem que ter um período anterior de registro no partido político, ele deve estar filiado. No Brasil não existe o sistema de candidatura avulsa, não existe candidato sem partido político. Então até o início de abril, ele deve estar filiado em algum partido político para poder ser candidato. Por exemplo, se a pessoa que está nos assistindo quer ser um candidato, se ela entrar no partido em maio, ela já não vai poder mais. Já não pode mais, porque existe um período mínimo dessa pessoa estar filiada para poder exercer o seu direito à candidatura, o seu direito político a ser votado. Então, existem essa série de requisitos aqui. Então, quando se diz quem pode se candidatar, é muito importante perceber que existem atos preparatórios para essa candidatura, né? Existe uma idade mínima. Essa idade mínima deve ser respeitada tanto com relação a vereadores, a deputados estaduais e federais, a prefeito, a senador. Cada um vai dispor sobre uma idade mínima. Também vai dispor da seguinte maneira: a pessoa tem que estar alistada, ela tem que ter um título de eleitor. Já é o primeiro pré-requisito. Se não tem título de eleitor, não pode ser candidato. Então, o alistamento é obrigatório a partir dos 18 anos, mas é facultativo dos 16 aos 18, e a votação é facultativa depois dos 70 anos. Mas a pessoa, depois dos 70, também, se ela quiser, ela pode. Tá? É facultativo. Se ela quiser, ela acaba votando ou não. Mas é uma questão muito importante quando se diz quem pode se candidatar. Essa pessoa tem que estar quites com a própria Justiça Eleitoral. Então, aquela pessoa que falou, eu não votei, não vou votar, não vou jogar meu voto no lixo, ela não pode se candidatar enquanto não resolver essa pendência. Então, existe uma série de questões. Quem foi condenado por algum crime e está com a suspensão dos direitos políticos, então tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, existem uma série de questões aí procedimentais para a pessoa conseguir se candidatar. Então, é um procedimento burocrático, às vezes até exaustivo, né? Mas é um procedimento importante para a pessoa verificar a sua aptidão a exercer o cargo, a ser candidato, a exercer seus direitos políticos. E até quando podemos transferir o título? Sim, o nosso título ele pode ser transferido até maio, até o dia 7 de maio, para ser mais exato, né? Isso para quem
Para qualquer pessoa que deseja transferir de um município para outro, ou transferir de uma seção para outra, eu voto em tal escola, quero mudar de escola. Então, até o dia 7 de maio, ela tem essa possibilidade de estar transferindo o título. E quem ainda não tirou esse título também tem até o dia 7 de maio. Então, os adolescentes com 16 anos ou mais que desejam exercer o seu direito de voto pela primeira vez, eles têm a possibilidade de, até o dia 7 de maio, fazer a inscrição e retirar o seu título. Uma pergunta aqui que não está nem no nosso contexto, mas aqui no nosso cartório eleitoral eu passo todos os dias e todos os dias está cheio de gente. Está tendo alguma coisa? O que está acontecendo? É a identificação biométrica. Hoje está se normatizou já e está ocorrendo um procedimento muito importante, que é a questão da identificação biométrica no direito eleitoral. Como? É para prevenir algum tipo de fraude. Recentemente identificou-se no estado do Brasil que uma pessoa tinha mais de 10 títulos eleitorais. Então é para inibir esse tipo de fraude. Hoje a pessoa pode votar com o seu RG, mas ela pode ter vários RGs, vários títulos, vários documentos. Acontece isso e já pegou nessa identificação biométrica. Porque você começa a identificar o eleitor a partir dos dados biométricos, quais sejam as impressões digitais. E elas são únicas, ou seja, não tem como repetir. Uma vez inseridas, depositadas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, ele cruza os dados. Se essa pessoa fez uma inscrição biométrica num determinado local e tenta fazer essa inscrição novamente, o tribunal já vai cruzar os dados e vai acionar, inclusive, tanto a Justiça Eleitoral para verificar se é caso ou não de polícia, se isso ocorreu mediante fraude, se isso está acontecendo reiteradamente a várias eleições, e já se descobriu várias pessoas com vários títulos que votavam várias vezes as eleições. E é obrigatório? É obrigatório. Nós temos que entender que é um estudo estatístico dessas características físicas do eleitor, né? E a partir daí você começa a identificar ele e ter um controle de acesso. Isso está ocorrendo já dentre várias cidades, e isso tende a ser obrigatório para cidades com determinado número de habitantes no futuro. Então é importante que essa identificação biométrica seja realizada o quanto antes, primeiro para inibir fraudes, e segundo que é para garantir que a pessoa que está votando é ela mesma. Recentemente eu tive numa palestra com o ministro do TSE, e muito se diz a respeito da urna eletrônica. A urna eletrônica é um dos métodos de votação mais seguros existentes hoje no mundo. Ela é referência, inclusive, para votações nos Estados Unidos, em outros países. O que nós não temos segurança, e isso nós não podemos ter segurança nem com a votação tradicional, é que os mesários mal intencionados, a partir de um determinado momento, vendo que determinadas pessoas não vão votar, peguem e façam a votação dessas pessoas que não foram votar e inscrevam elas como votantes, para inibir esse tipo de conduta que está ocorrendo a identificação biométrica. Porque daí vai ter a certeza de que a pessoa que foi lá colocou a sua digital e foi liberado pelo sistema, e é essa pessoa que está votando naquele momento. Então o sistema está cada vez mais se fechando para dar mais transparência e segurança ao processo de votação. E por que o voto é obrigatório? O fundamento do voto obrigatório, ele tem uma força constitucional hoje. O voto é universal, né? Todos têm direito ao sufrágio universal, e ele é obrigatório. Tem-se que o voto é obrigatório para fazer com que as pessoas acabem sufragando, exercendo esse seu direito fundamental de voto. E com isso nós conseguimos que haja um comparecimento dessas pessoas no dia da votação. Imagine nos tempos atuais em que está todo mundo tão desgastado com uma série de acontecimentos na esfera política, nacional, e nós hoje não temos
temos mais vontade, muitas vezes, de votar. Então, é importante que as pessoas se conscientizem que o voto não é obrigatório só porque é um texto da Constituição, mas é um dos direitos fundamentais da democracia. O voto é a própria população escolhendo os seus governantes que irão representá-los. É a democracia exercida diretamente pelo povo, e é isso que nós temos que ter consciência. Eu acho que hoje o voto tem que ser obrigatório, até mesmo por conta da situação social que vivemos. Então haveria uma grande... um grande contingente de eleitores que pura e simplesmente não iriam votar. E daí aquelas pessoas intencionadas politicamente poderiam manobrar mais pessoas para conseguir o voto. Então acho que o sistema pode não ser o perfeito, mas é o correto. E quem pode votar? Quem pode votar? Maiores de 16 anos, o voto é facultativo. Nesse caso, eles podem fazer o alistamento eleitoral, e todo mundo que tiver alistado pode votar. Não é que pode votar, deve votar. Todos os alistados devem votar até 70 anos, acima de 70, torna a ser facultativo também. E aquela pessoa que se recusa a votar, né? Ela vai ter consequência? Tem consequências. É aquilo que eu falei, vai desde a questão da quitação eleitoral, as dificuldades de conseguir passaporte ou carteira de identidade, estabelecimento de ensino como o USP, estabelecimentos de ensino oficiais vão pedir a regularidade a regularidade perante a justiça eleitoral, e caso essa pessoa não tenha, ela pode ver obstada a sua matrícula, até mesmo empréstimo em estabelecimento comercial. Também existem alguns bancos que estão bloqueando esse tipo de questão, abertura de contas, acabam pedindo a regularidade, e também participar de algumas concorrências públicas. Vamos supor que a pessoa ela tenha uma sociedade individual, ela participe de alguns pregões, ela está impedida de realizar qualquer tipo de contratação com o poder público, seja ela como funcionário ou como prestador de serviço autônomo. Não pode. Então ela acaba tendo algumas mudanças que às vezes na figura da pessoa comum não vai impactar diretamente e imediatamente, mas em algum momento da vida ela tropeça nesse pequeno problema. Recentemente eu vi o caso de um candidato dessas últimas eleições a vereador, e ele não prestou contas. E ele foi me procurar no escritório desesperado porque ele foi tirar o passaporte. Ele tinha uma viagem marcada para algum outro país e bloquearam o passaporte por conta da pendência na justiça eleitoral. Então existe como fazer toda uma regularização, existe uma multa que deve ser paga, mas imagine... A multa não é alta, é em torno de R$5, é uma multa irrisória, mas existe toda a dor de cabeça de fazer um procedimento, de fazer o pedido, de recolher a guia, de ir ao banco, de fazer o pedido pela regularização, de liberar no cadastro da Justiça Eleitoral. Então isso é muito complexo. Para que ter essa dor de cabeça? Melhor é votar, e se não estiver na cidade, justifica porque não fez, né? E é verdade, porque senão não seria obrigatório, né? E quem é, doutor, que organiza as eleições? Olha, as eleições elas são organizadas pela Justiça Eleitoral. Então não tem a mão de presidente da República, não tem a mão de governador, não tem a mão de senador, de deputado, de prefeito, de vereador. Ninguém põe a mão no processo eleitoral. O processo eleitoral ele é típico da Justiça Eleitoral justamente para dar segurança e credibilidade. É para ninguém poder amanhã depois dizer que houve parcialidade de todo esse processo eleitoral. Então é a justiça, são os juízes eleitorais nas comarcas, juntamente com as juntas eleitorais, que vão organizar o processo de votação. Então são os serventuários da justiça, é comum ver movimentação de funcionários do fórum, movimentação de policiais civis e militares, todos eles, um grande contingente de pessoas envolvidos nas eleições. É um grande acontecimento, né? O Tribunal Superior Eleitoral sempre divulga a grande festa da democracia. Não votei nas eleições passadas, você aí que não votou, né? O que devo fazer, doutor?
Olha, deve, antes de mais nada, procure o cartório eleitoral da sua cidade. Você vai até lá, provavelmente deve ter alguma multa, ou se houver alguma possibilidade de se justificar o porquê não votou, estava hospitalizado, estava internado, estava com o pé quebrado, não podia sair de casa, e houver essa possibilidade de prestar uma justificativa, não havendo essa possibilidade, a multa, como eu disse, é irrisória. Fazer essa regularização. A regularização, ela é um pouco complexa, ela é um pouco demorada, vai ter um pouco de... vai ter que ir ao balcão, vai ter que preencher formulários, vai ter que pagar em banco, mas é importante para você conseguir desempenhar todos os atos da vida civil com tranquilidade. Que nem, doutor, se uma pessoa estiver hospitalizada, naquele dia tem como alguém levar algum atestado para ela ou tem que esperar? Sim, ela precisa conseguir um atestado, precisa conseguir um atestado e posteriormente ir lá e justificar. No dia não tem como. No dia muito dificilmente não tem como, porque no dia é reservado para quem está em outra comarca, não pode acabar votando e acaba indo lá fazer a justificação. Esse eu sei, gente. Posso votar com o meu RG? Lógico. Qualquer tipo de documento oficial é válido para a sua votação. O que você precisa ter em mente? Você vai precisar do RG e saber que sessão eleitoral você vota. Não adianta você ir com o RG em qualquer sessão eleitoral e falar, vim aqui votar. Você tem que ir na sua sessão e levar um documento oficial com foto, pode ser até a carteira de motorista. Então posso votar com qualquer documento, que não é porque eu não achei meu título que eu vou deixar de votar. Exatamente. Tendo um documento oficial com foto, tendo o RG, a própria carteira de habilitação, é só se dirigir à sessão que você vota, com o seu documento em mãos e fazer o processo de votação normal. Para terminar, doutor, é muito importante o planejamento? Sem dúvida alguma, o planejamento é o mais importante de tudo. As pessoas têm que se planejarem para as eleições e, sem dúvida alguma, também precisam ser informadas e nós estamos aqui para prestar todas as informações. É só conferir com o programa e com esse bloco.